Confira nessa edição do Jornal da Univates. Leite está mais barato nos supermercados. Bom para o consumidor, difícil para o produtor. Monumento a imigrantes alemães é inaugurado em Conventos. E ainda a gente fala sobre a reflexoterapia. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Começamos o jornal de hoje com uma pergunta. Você sabe quem foram as pessoas que deram origem à colonização alemã de Lajeado? Na manhã de hoje, no bairro Conventos, essas pessoas foram homenageadas. Momento de voltar ao passado e resgatar a história desses pioneiros. Lajeado recebe um novo ponto turístico. É um monumento em homenagem a 68 famílias pioneiras da colonização alemã e que deram origem ao município em 1861. A inauguração foi hoje de manhã no Urban Center, que fica no bairro Conventos. Como o empreendimento foi feito aqui no bairro de Conventos, onde é o berço da colonização alemã, achamos justo fazer um marco para definitivamente marcar a história e contar a história também dessas 68 famílias pioneiras que vieram a Conventos. E aqui está então hoje esse monumento inaugurado e é uma justa homenagem a essas pessoas, nossos imigrantes que tanto fizeram por nós aqui, que hoje vivemos nessa região. O monumento conta com cerca de 4 metros de altura. Nele está a data e local de nascimento, origem dos imigrantes alemães e teuto-brasileiros, além do nome das esposas. O monumento foi doado ao município. A gente ainda peca um pouquinho como cidade, porque não são comuns momentos como esse, onde a gente tem a oportunidade de reunir comunidade, reunir crianças, reunir avós, reunir pais e falar um pouquinho da nossa história. E esse momento é muito marcante por isso, porque apresenta a nossa história e deixa um legado para frente. Eu tenho certeza que cada um dos descendentes que passa por aqui, ele vê esse monumento e ele sente o afago no coração por também fazer parte dessa história. E conforme os anos forem passando, vão poder contando história para os seus filhos. Isso que gera um grande patrimônio cultural para uma cidade e que bom que esse momento proporciona isso para Lajeado. O futuro não se entende, não se pode criar sem entendimento do passado. Está ajudando as pessoas a lembrar e de tirar consequências do passado. Prazeroso ou um pouquinho menos agradável no início, quando os colonos chegaram para Lajeado. Depois da cerimônia, teve o lançamento do livro Pioneiros de Conventos. A obra conta com 112 páginas. Esse livro foi escrito pelo meu pai, pelo Waldemar Richter, e pelo jornalista do Paraná, Heinz Schmidt. Foi uma longa pesquisa, né, porque esse livro foi escrito baseado na história e no mapa estatístico que foi entregue ao governo em 1861. Então, como isso era escrito a punho, teve que se fazer uma pesquisa muito grande porque muitos nomes eles não estavam bem legíveis. Então, essa busca toda de descobrir certos nomes, hoje estão todos certos, os 68 pioneiros com seus nomes devidamente corretos, corrigidos. E além de tudo, também traz as cidades da onde esses imigrantes vieram da Alemanha. Por exemplo, quem vai receber o livro e vai visualizar aqui no monumento o nome da sua família, conectar ele com o livro, terá mais informações da onde essas famílias vieram da Alemanha, inclusive quantos habitantes tem nessas cidades da origem deles. Seguimos falando sobre a Lajeado. O Natal de 300 crianças da cidade em situação de vulnerabilidade social vai ser mais feliz. Elas vão receber presentes através da campanha Papai Noel dos Correios. Todas as cartinhas da edição de 2018 da ação foram adotadas entre sexta e terça-feira. Na lista de presentes solicitados estão brinquedos, calçados e material escolar. Os presentes devem ser levados até a agência do Genes Work e Shop até o dia 7 de dezembro. Os Correios são os responsáveis pela entrega às crianças. Em Colinas, a programação de Natal começa nesse sábado com o inédito cinema na Praça dos Pássaros. O evento ocorre na recém-inaugurada Concha Acústica. As atividades começam com o show acústico do músico Fernando de Souza, a partir das 8 horas da noite. Às 9 horas tem exibição do filme do Cine Sesc.
O longa-metragem se chama O Menino no Espelho, com classificação livre. Imigrante faz a segunda edição do concurso de decoração natalina Noite de Luz. Vão ser premiados o comércio e a residência mais decorados. Inscrições pelo site imigrante-rs.com.br no menu Concursos 2018. E no próximo bloco, as dificuldades do produtor de leite da região. Nós já voltamos. Retornamos com o JU. A produção de leite, juntamente com as de ave e suínos, são as 3 principais cadeias produtivas no agronegócio regional. Estamos falando de uma região que representa cerca de 3% da população, mas é responsável por 8% do leite do estado. Mesmo assim, os produtores ainda passam por dificuldades. Para os consumidores, encontrar leite abaixo do preço na prateleira dos supermercados é muito bom, e não há nada de errado com isso. Mas nos últimos anos, a cadeia produtiva tem sofrido. Produtores amargam prejuízo atrás de prejuízo com os valores baixos pagos pelo litro do leite. Isso olhando, desde o leite compensado, depois toda a nossa crise da importação de leite em pó. E agora o movimento que acontece, quando a gente olha lá na gôndola o preço do litro de leite mais baixo, é um movimento cíclico. Nós vivemos um período de entre safra da produção até setembro, outubro, e agora com o aquecimento, com o clima, em primavera e verão, a tendência é que há um aumento na produtividade leiteira. E isso acontece a todo ano. Então, com este aumento de produção, a tendência é a queda no preço do leite, que é o que está acontecendo agora. Trabalhar com safra e entre safra já é algo comum ao produtor. O problema é a sequência de reduções. O que acontece é que ele nem conseguiu recuperar prejuízos das outras questões que vinham acontecendo e, de novo, ele vai ter uma queda no preço. O que aconteceu é que em alguns estados isso chegou já a 4%. Aqui na região nós falávamos em que em alguns lugares nós já estávamos falando em 12 centavos no litro pro produtor, e isto sim é bastante significativo. Obviamente que na perspectiva do consumidor, na prateleira do supermercado, o litro do leite mais baixo é bom, mas novamente nós estamos falando na pressão lá na ponta de quem produz, que é o produtor de leite, que está sentindo que com este período de safra o preço do leite caiu bastante e ele não está conseguindo nem recuperar os prejuízos anteriores. A saída de produtores da cadeia tem diminuído. Os maiores números foram em 2016, quando cerca de 1.500 deixaram a produção. Que o volume de leite em pó importado diminuiu, até por causa de questões cambiais e por alguns movimentos que houveram, e isto fez com que aqueles que estavam na cadeia tentassem trabalhar e se manter nela. Depende muito como vai acontecer agora. Para este ciclo de safra de leite, eles até estão preparados porque consideram nessas condições. Mas depende muito de como está a condição individual de cada um deles, pensando nos investimentos que fizeram e como estão conseguindo dar conta de pagar esses investimentos. O Ministério da Educação, o MEC, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação lançaram ferramentas online para trazer mais transparência, participação social e controle ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Com o aplicativo, pais, alunos, professores, nutricionistas, conselheiros da alimentação escolar e toda a comunidade vão poder acompanhar e avaliar a alimentação escolar, oferecida nas escolas da rede pública de todo o Brasil. Os universitários que fizeram a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, no último domingo, já podem acessar o gabarito preliminar das questões objetivas e os cadernos de questões das 27 áreas de graduação avaliadas. O material está disponível no portal do Instituto Nacional de Estudantes e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O índice de confiança de serviços subiu 5,1 pontos em novembro, ao passar de 88,3 para 93,4 pontos, maior nível histórico desde os 95,9 pontos de abril de 2014. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e indicam que, em média móveis trimestrais, o índice avançou 1,5 pontos, mantendo o sinal positivo pelo 4º mês consecutivo. E no próximo bloco tem a previsão do tempo, é a seguir.
foi divulgada a lista dos aprovados no vestibular Univates. A prova composta de redação e questões objetivas foi no domingo, dia 25, no campus de Lajeado e contou com a participação de 1.034 candidatos. A relação completa pode ser conferida em univates.br/vestibular. As matrículas devem ser feitas no atendimento Univates, sala 310 do prédio 9, hoje, amanhã, segunda e terça-feira da próxima semana. A universidade está com inscrições abertas para 24 cursos de pós-graduação lato sensu. As opções abrangem 5 áreas de conhecimento: economia criativa, educação e humanidades, engenharias e arquitetura, gestão e negócios e saúde. Os cursos são focados no mercado de trabalho com professores experientes. A inscrição pode ser feita pelo site univates.br/pós-graduação. Nesse sábado, o Centro Clínico da Univates faz uma ação alusiva ao Dezembro Laranja. A campanha é em parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia. No dia, em todo o Brasil, cerca de 4.000 dermatologistas espalhados por 130 postos de atendimento vão prestar serviços de atenção à saúde e avaliação da pele. Além disso, fazer alguns procedimentos em casos de lesões cutâneas. Cerca de 30.000 pessoas vão ser atendidas durante a ação. E agora falamos da previsão do tempo para amanhã. As condições do tempo praticamente não mudam e o sol aparece entre nuvens na região. Por conta do ingresso de ar quente e úmido sobre o estado, instabilidades se formam ao longo do dia e podem também provocar pancadas de chuva. Em Lajeado, a temperatura fica entre 21 e 28 graus. Em Arvorezinha, a mínima deve ser de 19 e a máxima de 26. Já em Progresso, as marcas ficam entre 20 e 27 graus. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem matéria sobre reflexoterapia. Nós já voltamos. A expectativa de vida do brasileiro passou de 75,8 anos para 76 anos de 2016 para 2017, aumento de 3 meses e 11 dias. O dado é da Tábuas Completas de Mortalidade do Brasil de 2017, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A publicação apresenta as expectativas de vida às idades exatas até os 80 anos e são usadas como um dos parâmetros para determinar o fator previdenciário no cálculo das aposentadorias do regime geral de previdência social. 9 em cada 10 brasileiros no mercado de trabalho apresentam sintomas de ansiedade, do grau mais leve ao incapacitante. Metade, 47%, sofre de algum nível de depressão, recorrente em 14% dos casos. Os dados são da última pesquisa da ISMA Brasil. Números como esses são preocupantes. Parte dessas pessoas tem procurado diferentes terapias. Hoje vamos te mostrar a reflexoterapia. Nela dá para ver muito através dos pés. Essa é uma técnica oriental milenar que trabalha o equilíbrio físico e emocional do corpo. Seja bem-vindo ao mundo da reflexoterapia, um processo baseado na aplicação da reflexologia, que é o tratamento de diversos problemas através de massagens que são feitas nos pés. Vani trabalha com isso há 2 anos e meio. Ela chegou nesse mundo depois de enfrentar uma depressão profunda. E então, como resolveu, a minha vida, transformou a minha vida, a minha família, porque não tinha mais condições, E comecei a fazer o curso, Busquei o curso, na época era no Rio, e então eu estou 2 anos já e pouco fazendo o curso, E especialização e tal, e hoje sou uma reflexoterapeuta, com formação internacional. A Darciane é paciente da Vani tem 2 meses. Ela não tem um diagnóstico concreto dos sintomas que tem, mas já trata isso há 20 anos com antidepressivos e remédios para dormir. Depois que começou a fazer a reflexologia, a vida mudou. Mas eu vim totalmente arrasada, porque depois de 20 anos procurando soluções e remédios que muitas vezes a gente não sabe se está ajudando ou se está piorando, Eu vim na primeira sessão, eu já senti
um alívio, eu já senti uma melhora. Tanto que eu vim na segunda, na terceira e vou continuar fazendo o tratamento, porque a cada vez que eu venho, eu melhoro um pouco mais, eu sinto alguma coisa em casa que melhora, que aquela etapa ali foi solucionada. Existem vários benefícios dessa técnica que trabalha especificamente através do relaxamento. Primeiro, ela te deixa completamente relaxada, tem som de músicas, ela te deixa muito à vontade e mexe nos pés. Então, o que eu sei da reflexologia é que ela vai desbloqueando pontos nos pés. E a cada ponto que dói, é porque tem alguma coisa, algum problema ali. E ali a pessoa, o inconsciente dela vai mudando, né? O inconsciente vai aceitando. Então essas gavetinhas, essas lembranças ruins, a gente vai limpando, né? Como se fosse uma limpeza de gavetinhas e gavetinhas. Deixa as coisas boas e limpa as coisas ruins. Esse mundo mudou a vida da Vani. Agora está mudando a de outras pessoas. É uma emoção, tu vê a emoção das pessoas, né? A gente consegue ver os problemas da pessoa, né, no pé, né? Problemas de relacionamento, traumas, né? Problema com pai, problema com mãe, problema com irmãos, né? Então todas essas emoções, elas agridem o nosso corpo. E agora falamos de esporte. Amanhã tem peneira da Avates. O objetivo, captar novas atletas. A atividade é gratuita e começa a partir da 1h30 no ginásio de treinamento e jogos da equipe. Podem participar meninas nascidas entre 2002 e 2007. Mais informações pelos telefones 51 3712 1248 ou WhatsApp 51 981 28 8408. Nós vamos ficando por aqui, mais notícias amanhã na primeira edição do Jornal da Univates ao 12h15. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.